Meu convidado do Carona de hoje é um dos músicos mais conhecidos aqui de Jundiaí. Vou aqui na frente ou atrás? Você vai na frente, óbvio. Quer que eu vá atrás? Você vai atrás. Ó, como vai, Cabal? Tudo jóia. Beleza. Bem-vindo. Preciso saber de um lugar daqui de Jundiaí que tem uma história, uma memória. É aquela praça do Triângulo lá onde tinha o Aldeia, onde tem o IP Amarelo. Aquele lugar é um lugar bom. Ali é um lugar de muita memória. Sempre que eu passo ali, eu me transporto a, sei lá, final dos anos 80, onde eu me encontrava com a turma lá, e lá eu conto a história. Então tá bom. Por favor, vamos voltar pro começo, porque eu já te entrevistei várias vezes, mas acho que eu nunca perguntei sobre a sua infância. Você era um cara ligado em música? A minha família não tem músicos. Tem um tio que gostava de tocar clarinete, que era irmão da minha mãe, que é irmão da minha mãe e ainda tá vivo. Você é de Jundiaí? Lá em Monte Sião. Eu sou em Jundiaí. Jundiaí. Esse meu tio é de Minas, minha mãe é de Minas, meu pai também é de Minas. Só que assim, meu pai gostava muito de música, de ouvir música. Ele era fã de Vicente Celestino, Silvio Caldas, essa linha de música, e Dorival Caymmi. Tanto que assim, quando a gente era criança, nós 4 irmãos, né? Eu, a Marici, que também é atriz, a Rita, que é psicóloga, e a Júlia, que foi da parte de finanças, assim, banco. Meu pai deu uma vitrolinha pra gente com 3, 4 discos, assim, ele já comprou. E os discos eram de samba, tinha músicas originais do samba, tinha músicas de Clara Nunes e tal, era uma coletânea, que eu me lembro. Um disco de músicas internacionais, de novela da época, isso eu tô falando dos anos 70, né? E minha mãe, dona de casa, né? Uma mulher mineira, forte pra chuchu, porque ficou em casa cuidando dos 4 filhos, enquanto meu pai trabalhava em 3 empregos para poder sustentar os 4 filhos na escola e tudo mais. Isso onde vocês moravam? Nós morávamos ali na rua Carlos Gomes, onde foi um bar chamado Dobrão. E minha mãe cozinhando sempre com o seu radinho lá, ligado. Naquela época era o programa Barros e Alencar, ele Correia, não sei se é do seu tempo isso. Oh, ele Correia, lembro muito. Oi, gente! E eu ficava junto com ela na cozinha ali, antes de eu ir pra escola. Ou eu ia bater lata no fundo da casa, ou eu ia andar com a minha bicicletinha, ou eu ficava com ela cozinhando, ajudando ela e provando as comidinhas que ela fazia ali. E o radinho sempre presente, ali em cima de um armário de cozinha, um radinho verde que ela tinha. Neste rádio foi quando eu ouvi a primeira vez, eu ouvia muita música ali, mas foi a primeira vez que eu ouvi Gilberto Gil. Eu ouvi Não Chore Mais. E aquela música assim me fez parar no meio da cozinha, assim, ficar olhando pro rádio, ouvindo aquilo. Eu falei assim, meu Jesus, né? Eu ficava criancinha, você fala, o que é isso? Eu quero ouvir esse homem, esse cantor a vida inteira, né? E se tornou realmente, Gilberto Gil se tornou meu maior ídolo, né? Eu gosto muito do Gil, gosto muito da obra do Gil, da história do Gil, entendeu? As letras dele me trazem ensinamentos de história do Brasil, história da arte, matemática, física quântica. Se for pegar a obra de Gil, você tem uma enciclopédia ali, né? Se alguém não gosta dele, me perdoe, você precisa se informar do que é Gilberto Gil para este país, em termos culturais e históricos. Com certeza. E aí você foi começar a tocar violão? Comecei a tocar violão na igreja. Minha irmã começou a ter uma aula de violão com o professor Davi Barcelos, pai do Davi Barcelos, guitarrista da banda Transporte aqui de Jundiaí. Eu queria tocar violão, eu peguei os livros da minha irmã e comecei a tocar o violão sozinho. Foi uma coisa, o dom veio comigo, assim. Foi do nada? Do nada. Eu abri ela chegou em casa com a lição, eu abri a lição e comecei a tocar, olhando ali as posições disso, comecei a tocar. Então eu sou um autodidata de violão, nem sou um cara que sabe tocar muito bem violão, assim. Eu me acompanho bem, mas eu não sou um músico que fala assim, você é um puta músico. Modesto, humilde. Não é bem isso, é que assim, você fala assim, pô, você é um cara que desenvolve qualquer coisa no violão? Não, me acompanho bem, mas eu não sou um músico estudado. Estava estudando um tempo atrás, agora vou retomar os estudos, mas enfim. Eu fui para a igreja católica, comunidades e grupos de jovens, aí eu fui desenvolvendo o violão, aí a música foi entrando na minha vida e eu deixei de querer ser padre, que era essa época. Mentira, você queria ser padre? Eu era coroinha na igreja. Você tá brincando que eu não sabia disso? Era coroinha. Mas isso por causa da sua família ou porque você queria mesmo? Porque eu gostava daquele ambiente de comunidade, de louvar a Jesus Cristo, das coisas, das histórias bíblicas. Você desistiu de continuar com essa intenção de ser padre, de ir para a igreja
e foi pra música mesmo. Aí comecei a entrar com música e assim, isso daí foi na adolescência, né? Aí eu tinha meus grupos e tinha minha turma de escola, e aí eu fiz meu primeiro grupo de música na escola, chamado Filhos do Sol. E aí comecei a querer isso pra minha vida, né? Falar, eu quero ser música, eu quero entrar com essa história de música, eu quero tocar no palco. Em algum momento sua família foi contra? Meus pais não acharam assim que eu seria um vagabundo por ser músico, mas eles achavam que música não dava, eu ouvi isso da minha mãe, música não dá camisa pra ninguém. Ou você tem sorte de ser alguém, você tem certeza que você quer ser isso? Então eu encontrei uma pequena resistência por conta da preocupação de pai, de mãe, ou porque você não vai estudar uma coisa que te traga mais rentabilidade e tudo mais. Eu devia ter ouvido eles, inclusive. Eu acho que a gente tem que entender isso. Eu acho que todo mundo tem que entender que o artista serve pra gente pensar, pra gente repensar a nossa vida, pra gente entender o que a gente tá passando naquele momento. Pois é. A gente fala muito sobre. E há caminhos que eu não teria percorrido se eu não tivesse entrado na música, né? Eu não teria feito um monte de coisas que eu fiz. Então, né, viagens, conhecer outros lugares no mundo e sofrer também as consequências da liberdade de ser músico, porque a gente é livre, né? A gente tem uma liberdade legal. Será que talvez essa liberdade que o artista tem assusta muito as pessoas? Eu creio que essa é a dúvida das pessoas, né? Como é que esses caras vivem assim, entendeu? Falando de nós. Como é que eles vivem assim, vendo tudo lindo, como se a gente também não tivesse problema, né? A gente abre a nossa cabeça para poder ver o diferente, para poder entender o que é aquilo, né? Eu acho que o artista tem muito isso. Temos. Então eu acho que isso talvez seja dê uma balançada na cabeça das pessoas. Eu acho que acredito que você esteja completamente correto, porque a gente tem uma mania, uma besta mania, como dizia o meu amigo Wilson Júnior, que é besta mania de dizer poesia, né? A gente tem a besta mania de olhar para tudo. É besta que eu digo assim, porque parece besta, mas não é. A gente olha para o todo. A gente não tem foco só naquilo que está aqui, né? A gente consegue abrir a nossa visão e ali a gente acha soluções para umas coisas que as pessoas falam, nossa, mas os caras enfrentam isso dessa maneira tão tranquila. A arte dá isso pra gente. Eu não quero dizer que a gente é melhor do que ninguém, mas como a gente tem olhos para ver mais abertamente, assim, a gente consegue achar soluções mais abertamente também, né? Ó, a gente vai sair da 9 de julho e vamos passar aqui nesse final da Rua do Retiro, né? É. Que é onde ficava a aldeia. Por que você tem uma memória daqui? Que tinha um bar que chamava Armazém, ali onde é o IP amarelo. Atrás era o Fred's, e à frente do bar era o Armazém, que era um boteco, né? Assim, tinha ali cerveja, cachaça com mel, coxinha, era um boteco onde nós nos juntávamos, uma turma enorme, e ficávamos ali tomando alguma coisa, mas nesta praça que a gente está passando agora aqui, nós ficávamos assim, de segunda a segunda-feira, tocando, fazendo música, uma turma meio pós-hippie, assim, uma turma malucona mesmo. Tinha o Venâncio, Gariba, Paulinho, Thelminha Costa, Carminha, tinha uma galera enorme, assim, massa pra caramba, que se reunia ali e ficava tocando. E a gente gostava muito de MPB. Quando foi isso? Você 87. 87 eu tava com... Eu sou de 69, eu tava com 18 anos. Eu aprendi muitas músicas, tocar muitas músicas no violão, aprendi muitas posições, conhecia repertório, apresentava as coisas que eu tinha e assimilava as coisas que a moçada também trazia. E nós fazíamos corais, e era de segunda a segunda, inverno, verão, chuva, sol, madrugada, lua. Mas era uma outra época também, né? Era, não havia espaço para esse tipo de manifestação que a gente gostava de curtir. Quando a gente começou a frequentar o Armazém e tocar violão nessa praça, essa praça não era frequentada. E essa praça, desde então, desde essa nossa turma, ela é frequentada. Você passa aí nas noites aí, tem moçada tocando violão ali na praça, que é uma herança que veio meio que da nossa turma, da turma do Armazém. O trabalho acabou sendo sua vida também, aí você mistura as coisas. Mistura todas as coisas. Há momentos em que você não está bem, de repente, você fala, puta, hoje tem que sair pra tocar e eu não tô legal. Mas vai lá, quando monta o som, começa a tocar, o negócio flui de uma maneira que até o seu astral melhora. Você tem isso de subir no palco e esquecer? Tenho. O palco é o meu lugar é um lugar sagradíssimo pra mim, né? Que seja ali um palco, seja um banquinho no canto do bar, no canto da casa, seja onde for. A hora que eu começo a tocar, é o meu sagrado ali.
Geralmente graças a Deus eu tenho um trabalho, graças a Deus hoje eu vou tocar, hoje eu vou ver pessoas, porque envolve um monte de coisa, além de tocar, que é uma coisa divina, que é uma coisa que veio, o dom, tocar e cantar, beleza. Para além disso, Márcio, existe a convivência social, encontrar pessoas, você fazer bem para alguém, porque muitas pessoas falam assim, nossa, hoje, eu tô falando, hoje eu não estava afim nem de sair de casa, eu saí porque eu estava afim de vir no bar ouvir uma música. Ah, achei que você não queria vir na carona. Não. Pô, já tava... Não, estão colocando na terceira pessoa aí. Estou me colocando na primeira, falando da terceira. Então tá bom. Hoje não estava nem afim de sair de casa, mas eu vim aqui no bar te ver tocar, minha noite melhorou, vou para casa com alegria, porque lavou minha alma, eu dancei, eu curti. Então fazer isso é uma... Putz, isso quando você ouve isso é uma coisa maravilhosa, né? Com certeza. A gente fica feliz e tal, porque você conseguiu levar adiante no meu caso, que é a minha missão. Falei lá atrás, né, no começo da nossa conversa, que é a missão de levar uma alegria, de levar uma diversão, de levar um acalanto, de levar uma cultura para alguém. Você sente falta de alguma coisa dessa época? Eu sou muito saudosista de uma época da banda Trio em Transe, né, com a banda que eu tive. Ainda tenho, agora chama Transe Total, ainda produzo com aquela galera algumas coisas, mas eu tinha o Trio em Transe nos anos 90, quando a gente era a gente ia tocar e todo mundo ia atrás do Trio em Transe. Era uma potência, quem viveu aquilo sabe, né? Muito bacana. É uma outra coisa que eu me arrependo de não ter enfiado mais músicas minhas e ter trabalhado um trabalho autoral ali, fazer a coisa acontecer em nível nacional com as nossas composições. Mas também deixei a onda passar e acabou. E tá tudo certo Tá também, tudo né? certo, daqui a pouco eu recupero, a gente pode recuperar uma onda. Cartola fez sucesso com 90 anos de idade, eu posso chegar até lá. É isso. Fofão, Tonando, Fernandinho, muito obrigado. Tô muito feliz de ter trazido você nessa nossa carona. Hoje foi um papo diferente. Eu sei a vida inteira, a sua vida, a vida do trio, né? Eu já fiz programas especiais, a gente já conversou muito, já foram 1000 programas que eu fiz. E dessa vez fazendo uma carona, eu acho que é muito diferente a maneira como a gente conversa e entende um pouco mais sobre a vida, sobre as coisas, e ouve de uma outra maneira também. Eu queria te agradecer, muito obrigado, viu? Parece mesmo que a gente tá indo numa viagem, né? Aquela coisa de vamos conversar pra ninguém dormir no volante. A gente meio que esquece que tá gravando aqui, Não né? tem nada a ver. E eu que agradeço imensamente o seu convite, como eu disse a hora que eu entrei no carro, falei que tava esperando essa carona faz tempo. Agora E rolou. estou muito feliz de estar aqui, de poder contar um pouquinho dessas coisas para vocês e de te ouvir também, ouvir esse carinho que você tem pelo meu trabalho, pela minha pessoa e essa amizade que a gente tem faz tempo. Muito obrigado. Posso dar um abraço? Claro que pode, mas eu vou até tirar o cinto. Muito obrigado. Valeu, obrigado, viu?